Boa noite para todo mundo. Boa tarde hoje, minha gente, porque é Dia das Mães, então a partir deste ano é o meu dia também. De antemão, já desejo aí um ótimo, feliz Dia das Mães, um restinho, né, de feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que me assistem, né? Espero que o dia de vocês tenha sido muito bom, tanto quanto o meu foi. E vamos falar de mercados, minha gente. Hoje eu tô em São Paulo, então eu tô com outro cenário, eu tô usando a webcam do notebook. Estou usando minha câmera, que eu geralmente faço vídeo para vocês, mas de qualquer forma, sem conteúdo, vocês não vão ficar. Vou começar a semana, obviamente, bem preparados. Sempre eu peço para que se gostem do conteúdo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para toda vez que eu postar vocês ficarem sabendo em primeira mão que o vídeo está pronto e quentinho lá para vocês assistirem. Tá certo? Então vamos lá, minha gente, vamos falar de mercados essa semana. A gente vê o que passou a semana passada e se prepara para o que está por vir, né? Vamos lá. Na semana passada, a gente teve, de um modo geral, né, bolsas no positivo no mundo todo, com exceção daqui do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente a gente teve aqui, ó, tanto o nosso dólar, se comparado ao resto do mundo, mais forte, quanto a nossa bolsa mais fraca se comparado com o resto do mundo, que ficou no positivo. Isso tudo depois da decisão de política monetária aqui do Brasil, o Copom, que foi na quarta-feira, tá? Então, o reflexo do que houve no Copom na quarta-feira, tanto na bolsa quanto no dólar, fez disso, tá? Bom, as bolsas, além das dos Estados Unidos, da Europa e da China, elas ficam mais positivas com indicadores econômicos que saíram nesses outros países, mas em especial os dos Estados Unidos, tá? Na quinta-feira foram divulgados pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos que finalmente saiu da casa dos 200, aí de 230 mil. Ou seja, os pedidos iniciais de seguro-desemprego finalmente nos Estados Unidos têm subido, o que sinaliza, na verdade, um enfraquecimento do mercado de trabalho americano, que pode nos dar pistas de que finalmente o mercado lá dos Estados Unidos vai começar a sentir a política monetária ultraconservadora por lá. E se confirmar, a gente vai ver essa semana. Afinal de contas, essa semana a gente vai ter a divulgação do CPI e do PPI lá nos Estados Unidos, inflação ao consumidor e ao produtor, tá? Mas de qualquer forma, as bolsas mundo afora, elas comemoram aí um possível desaquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos, ponto positivo, tá? O início do ciclo de queda de juros lá da Europa, ponto positivo também, que deve começar aí em junho mesmo, tá? Ponto positivo também para a Europa. E alguns indicadores lá da China que têm se mostrado aí melhores do que o mercado esperava, ponto positivo para a China também. Aqui no Brasil, de novo, tivemos aí esse nosso Copom, que é o do nosso mercado. A gente olha o dólar, a gente tem o DXY dentro de uma certa estabilidade, nada demais, tá? O peso mexicano, o dólar versus o peso mexicano também. O México na quinta-feira e o comunicado, ele veio bem duro, ele veio bem hawkish, no sentido de que, devido ao ciclo de queda de juros dos Estados Unidos não se iniciar tão cedo, por lá eles também vão ponderar aí. Eu tinha comentado com vocês isso, esse mais hawkish, ele é bom, tá? E na medida em que ele é bom para a gente, a moeda então não tem uma valorização ao dólar e o Brasil, pela decisão, tivemos exatamente o contrário, tá certo? Bom, na semana passada, mais um pouco, tá? Nada demais, alguma coisa bem dentro, nada que eu digo assim, nenhum drive extremamente específico, tá? Enquanto o petróleo aí bem dentro da estabilidade, tá? O petróleo especificamente, minha gente, ele tem aguardado aí um possível cessar-fogo, um acordo entre Israel e Hamas que estava para sair na semana passada, porém não saiu, tá? Mas caso esse cessar-fogo venha a acontecer de fato, isso
a fazer no mundo, tá certo? Então a gente precisa ficar acompanhando isso de perto. Bom, quando é acumulado do ano, né? As bolsas do mundo estão positivas, mas a nossa não está, tá? Essa nossa não está aqui, existem questões internas principalmente, tá? Existe aí, na verdade, vamos lá, questões em Brasília, como por exemplo questão fiscal, né? Como por exemplo o que aconteceu na semana passada, que pode ser muito crítico aí nos próximos anos aqui do Brasil, que é a questão das decisões de política monetária do nosso país serem pautadas por um viés político ou não, tá? Tem minério de ferro, né, caindo no ano aí 11%, e obviamente isso prejudica a nossa Vale, tá? E aqui, obviamente, dos ativos de risco de emergentes não está, então, os ativos de queda dos Estados Unidos não se iniciam, certo? Mas, de qualquer forma, estamos com a nossa bolsa com quase 5% de queda, enquanto que S&P, né, a bolsa americana, Europa, e a bolsa da China, que começou no negativo esse ano, acabou virando e permanecendo no campo positivo. Quando a gente olha para o dólar, o nosso dólar também está bastante descorrelacionado, apesar da gente ter o DXY no positivo, ele está bem menos positivo do que a gente, enquanto que a gente tem o peso mexicano aí já entrando no campo negativo do ano, tá? Bastante entrada de capital por lá, pela questão do nearshoring, que eu já comentei com vocês, pela questão do carry trade, afinal de contas, eles começaram mais tardiamente o ciclo de queda de juros por lá e pretendem não cortar os juros tanto, né, como eles sinalizaram na semana passada. Então a gente tem aí bastante entrada de capital. Dentre os países emergentes, minha gente, o México tem se destacado como um possível país de investimento dentre os emergentes, tá? E a gente tem perdido a competição contra o México, tá? A gente tem o minério de ferro aí em queda, como eu já tinha comentado com vocês, de 11% no ano, enquanto o petróleo aí quase 10% de alta. Ele estava bem mais alto, né? Bem mais alto. Mas ainda assim, nós estamos falando de 10% de alta de petróleo no ano por questões geopolíticas, basicamente, tá? Bom, então vamos dar um zoom aqui no Brasil para a gente falar da semana passada. Então, como sempre, no gráfico todo, a gente vê o mês de maio, no quadradinho amarelo que eu marco para vocês, a gente vê a semana passada. Então, como vocês podem ver, o dólar ele é bem mais visual nesse aspecto, mas como vocês podem ver, até quarta-feira, aqui é quarta-feira, até quarta-feira a gente tem um dólar calmo aqui no Brasil, né? Ele começa o mês aí num processo de queda, principalmente pelas movimentações envolvendo a decisão de política monetária dos Estados Unidos e o payroll, que foi justamente essa barra aqui, né? O payroll que foi divulgado na semana anterior, tá? Acontece que ele retoma um pouco e permanece lá na sexta-feira por conta da decisão de política monetária aqui do Brasil, tá? A bolsa, a mesma movimentação, essa movimentação de queda abrupta, ela foi exatamente na quinta e na sexta-feira permaneceu nesse patamar mais negativo da semana, ok? O que nós tivemos na semana de destaque aqui, minha gente? Nós tivemos, vamos lá, toda essa questão, né, que todo mundo está mobilizado, bastante envolvido nisso, e que bom, né, assim, eu acho que o Rio Grande do Sul está precisando, toda ajuda é bem-vinda por lá, né, toda ajuda é bem-vinda. Só que existe um ponto aqui que nós começamos a semana com esse ponto, que foi o seguinte, bom, Brasília deu a entender que na medida em que eles liberariam recursos adicionais para ajudar e apoiar tanto o salvamento de vidas, tal, quanto a reconstrução do Rio Grande do Sul, essa liberação de verba para isso, poderiam ter alguns aproveitadores ali para poder aproveitar dinheiro, ainda mais no ano de eleição, tá? E isso acabou trazendo uma leve preocupação para o mercado ali, até que uma comunicação oficial foi feita e isso deu uma acalmada temporariamente no mercado, porque afinal de contas, todo gasto em excesso para alguma coisa extremamente necessária, inclusive, como é o caso do Rio Grande do Sul, traz preocupações em relação ao fiscal do país, considerando que já é um governo mais gastador, né, que é um perfil de governos de esquerda. Bom, mas de qualquer forma, a aumentação do dólar aqui principalmente, tá, que eu tô comentando com vocês, mas de qualquer forma o dólar ficou dentro de uma calmaria mesmo com esse tema. Só que nós tivemos a decisão de política monetária aqui do Brasil na quarta-feira. Em resumo, minha gente, o que aconteceu?
Na última reunião, na penúltima reunião, ele veio sinalizando que talvez esse corte não fosse feito porque o balanço de risco mudou. Eu venho comentando isso com vocês há alguns vídeos. Na medida em que o balanço de risco mudou, eles entendem que esse corte de 0,5 podia não ser mais viável. Pois bem, então na semana passada, quando teve a decisão de política monetária do Brasil, o mercado já não sabia mais qual seria a amplitude do corte e o posicionamento dos membros votando no Copom, tá? Do Comitê ali de Política Monetária do Brasil, tá? E aí o que houve? Realmente, entre um corte de 0,5 e 0,25, optaram por um corte de 0,25, ou seja, um corte menor, tá? Para as próximas reuniões, tiraram o forward guidance, ou seja, não prometeram cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões, tá? E este posicionamento por si só, ele é um posicionamento hawkish, perto do que o mercado esperava. O comunicado trouxe aí questões envolvendo as incertezas em relação à política monetária dos Estados Unidos, em relação às incertezas envolvendo o fiscal do país, né? Enfim, ele detalhou isso no seu comunicado, mas de qualquer forma, veja inclusive no exemplo do México, né? Um comunicado hawkish como esse, teoricamente, deveria provocar uma movimentação de dólar para baixo, bolsa para baixo e DIs para cima. Porém, minha gente, não foi isso que pegou. O que pegou foi o seguinte, que nesse comunicado sempre é divulgadas, os votou em que exatamente nós tivemos uma polarização do Copom, tá? Em que um corte mais agressivo, mesmo considerando essa alteração de balanço de risco do país, enquanto que os membros indicados pelo último governo, que foi o governo do Bolsonaro, optaram por um corte de... E aí, até aí, ok. Até o fim do ano, o mandato do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, ele acaba, tá? E quem indica o presidente do Banco Central é o atual presidente, tá? Então, hoje, o Lula, ele já indicou 4 cortes mais agressivo, tá? Mas, de qualquer forma, o CON é por 9 membros. Então, assim é a minoria. Eles são a minoria. Por mais que eles tenham todos votado em 0,50, eles são 4 pessoas somente. A partir do ano que vem, quando o Roberto Campos Neto sair e o Lula indicar quem vai ser o brasileiro, o Lula passa a ter 5 cadeiras indicadas no Banco Central Brasileiro contra 4 do antigo governo, tá? Então, esse placar, ele altera. E isso que trouxe uma preocupação do mercado para com o Brasil e para com agora a política não só. Existe uma preocupação já genuína desde o início do ano em relação ao fiscal do país, só que agora também está em jogo, está em risco a política monetária do país. Afinal de contas, a partir do ano que vem, o mercado teme que as decisões de corte de juros, né, as decisões de para onde vai a taxa Selic, seja tomada por critérios políticos, porque agora a partir do ano que vem serão 5 contra 4 indicados pelo presidente Lula. Não mais uma tomada de decisão técnica. Isso põe em xeque, inclusive, minha gente, a autonomia do nosso Banco Central. Isso é um problema extremamente sério. Quem estuda comigo sabe exatamente essa parte, a gente fala bastante sobre esse tema. Então, assim, isso é um problema extremamente sério. Então, apesar de o comunicado ter vindo hawkish, só essa expectativa do mercado de que a partir do ano que vem as decisões do nosso Banco Central podem ter um viés político, acabou pressionando o nosso dólar para cima, que deveria ter feito então, essa movimentação pós-Copom, ela foi uma movimentação muito mais relacionada da votação e a mensagem subliminar, em que este placar trouxe do que a decisão propriamente dita, certo? Quando a gente olha o IPCA, minha gente, né, que foi divulgado na sexta-feira, nós tivemos bem dentro da... como eu sempre trago para vocês, vamos passar só rapidamente por ele. Aqui dá para ver, né? Então aqui a gente consegue ver, eu sempre
gosto de mostrar essa análise que o fundo X, né, no X, em relação ao IPCA. Então vamos lá. O IPCA veio 0,38, o consenso era 0,33, né? Quando a gente olha, vamos lá, quando a gente olha serviços subjacentes, que é um ponto que a gente sempre olha, de março para abril, a gente tem, apesar do número cheio, expectativa, os dados de serviço foram dados positivos, tá? Que, querendo ou não, acaba que, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a inflação de serviços é a mais pegajosa, tá? E além disso também, quando a gente olha o núcleo, né? Aqui essa corzinha azul aqui do gráfico, ela é o núcleo da inflação, que aí expurga tudo aquilo que tem uma volatilidade um pouco maior, que é alimentos e energia, isso. E aí, o núcleo, ele ainda segue um comportamento ok, um comportamento estável, tá? Então, o que pegou aqui é que, na verdade, se o dado veio em linha com o que era esperado, assim, mas a notícia é uma notícia boa, tá? E o núcleo também não deixa de ser uma notícia boa, não é uma notícia tão ruim assim, tá? Mas de nada adiantou o IPCA, assim, essas informações que eu tô passando para vocês aqui serem informações positivas, na medida em que o mercado ainda segue azedo por causa dessa questão do como eu comentei com vocês, tá? Bom, dito isso, basicamente essa movimentação do Brasil aqui, tanto de dólar quanto de índice, foi isso vai trazer uma nova responsabilidade da gente como operador a partir da semana que vem sobre o que é acompanhar aqui do Brasil. Nós vamos falar sobre isso já já, tá? Em relação aos Estados Unidos, vamos lá, pedidos iniciais de seguro-desemprego na quinta-feira surpreendeu para cima, tá? E o mercado comemorou de certa forma isso daí. O problema é que a expectativa da inflação de Michigan na sexta-feira acabou derrubando, né? Porque veio acima do que o mercado esperava. Bom, vamos ver o que está por vir essa semana. Bom, na agenda, tá? Só o boletim foco aqui do Brasil. Terça-feira, taxa de desemprego no Reino Unido, CPI da Alemanha, crescimento do setor de serviços no Brasil. A ata do Copom. O mercado vai querer entender um pouco mais profundamente. O ponto do mercado é assim, ó, para aqueles que votaram num corte mais agressivo, assim, para a mudança de corte de 0,5 para 0,25, para uma magnitude menor, essa mudança ficou clara. O entendimento desse novo posicionamento mais rápido ficou claro, a argumentação técnica. Mas e o pessoal que ainda insiste em cortar 0,5? Qual é a argumentação deles? E o mercado espera que isso venha em ata, certo? Então, assim, a ata de terça-feira não deixa de ser um drive importante pra gente. Nos Estados Unidos, na terça-feira, a gente vai ter a divulgação do PPI e também o discurso do Powell. Há quem diga, o presidente do Banco Central americano, tá? Há quem diga que nesse discurso ele não falará de política monetária, mas a gente vai acompanhar de qualquer forma, tá? E outro ponto aqui também é que geralmente lá nos Estados Unidos a divulgação do PPI, do CPI, a gente não fazer tanto preço. Esse mês está ao contrário. Esse mês o PPI está vindo antes do CPI, então esse PPI tende a fazer preço, principalmente se vier fora do esperado. Até porque esse dado aqui, ele vai gerar expectativa para o dado seguinte, do dia seguinte, tá? Quarta-feira a gente vai ter PIB na zona do euro, produção industrial por lá. Aqui no Brasil, IBCBR, tá? Que é a prévia do nosso PIB, tá? Vale lembrar, minha gente, que o PIB, ele tá completamente associado à arrecadação federal. Né? Se o PIB vai bem, a economia do país vai bem, etc., o governo está arrecadando. Se o PIB vai mal, o governo não vai. A gente vai precisar, como o fiscal está muito no radar, a gente vai precisar olhar esse indicador aqui com o olho. Se esse dado vier muito fraco, o mercado vai pensar assim, poxa, o dado do PIB brasileiro vai enfraquecer. A gente vai precisar olhar esses dados. Esse é o drive dos Estados Unidos da semana, tá? Apesar do PIB
vai acabar sendo um proxy para ele, né? Vendas no varejo e o índice HB, que é do setor imobiliário. Quinta-feira, pedidos iniciais seguro-desemprego, o mercado vai acompanhar para ver se esse número da semana passada que surpreendeu o mercado vai se sustentar ou foi só um ponto, tá? Licença de construção de casas novas e produção industrial também na quinta. À noite vai sair aquela bateria de indicadores econômicos, dentre eles produção industrial, vendas de taxa de desemprego e a coletiva de imprensa, que sempre é feita junto da divulgação dessa bateria de indicadores. E na sexta-feira, o CPI da zona do euro, ok? Bom, além disso, o que mais acompanhar essa semana? Na terça-feira a gente vai ter o relatório da OPEP divulgado, isso tende a fazer preço aí no petróleo, que pode impactar a nossa Petrobras, tá? Essa semana a gente tem balanços aqui no Brasil importantes, como o da Petro, BTG, Itaúsa, dentre outros, mas eu destaquei esses como os mais importantes. Vencimento de opções, tanto na quarta-feira, que é vencimento de índice, quanto na sexta, que é o vencimento sobre ações, tá? Aqui no Brasil, vencimento de opções nos Estados Unidos também na sexta, tá? E aí, minha gente, eu tinha comentado com vocês que agora a gente vai ter que acompanhar uma outra coisa, que é o seguinte, eu coloquei para vocês aqui quem foram os membros votantes, aqui tá na ata, é um trecho da ata, quem são os membros votantes pela redução de 0,5 e 0,25. Se a gente olhar aqui 0,5, são os membros Ailton de Aquino, o Galípolo, o Paulo Pichetti e o Rodrigo Alves Teixeira. Todos eles indicações do presidente Lula. E eles, minha gente, tem algumas entrevistas e agora o mercado vai acompanhar de perto o racional técnico que fizeram com que eles tomassem tal decisão de não ter um corte de 0,5 e sim um corte de 0,50 como foi o voto deles. Então, a partir da semana que vem a gente vai precisar acompanhar a agenda desses caras, dessas pessoas. Tá bom? Então coloquem isso no radar de vocês também, por isso que eu coloquei aqui a agenda do Banco Central Brasileiro. Tá? Nos Estados Unidos, durante a semana a gente tem discursos de outros Fed boys, não somente o presidente Powell, tá? Nós vamos acompanhar de perto também, minha gente, que acontece? Na semana passada, o presidente Biden, ele subiu a tarifa de 25% para 100% de impostos referentes a carros elétricos chineses. E provavelmente aguarda-se uma retaliação da China em relação a isso. Vale lembrar que esses arranhões econômicos, de sanções, etc., entre Estados Unidos e China, a depender das suas proporções, podem impactar o mundo inteiro. Por isso que a gente precisa acompanhar isso, tá bom? E como eu já falei, vencimento de opções na sexta-feira lá nos Estados Unidos. Certo? Bom, então vamos lá, gente. Drive da semana aqui, ata do cupom na terça. CPI na quarta-feira. Vamos acompanhar a fala do Powell também, obviamente, na terça-feira. As falas desses membros específicos-chave aqui do Banco Central, que é quem de fato vai conduzir a 2025, vai perto, tá? E de destaques, basicamente, para a gente tem isso, tá? Então, de novo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like aqui. Feliz Dia das Mães para todas as mamães por aí, eu inclusive. E eu vejo vocês aí ao longo das semanas durante a vocês. Quem tiver dúvidas em relação a outro específico, uma mensagem no dia, fiquem à vontade as dúvidas comigo e a gente debater sobre mercados ao longo dos dias aí, sem problema nenhum, tá? E eu vejo vocês de qualquer forma no vídeo domingo que vem. Beijo!